Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Momentos no Tabernáculo da Fé, com mais uma mensagem de fé que tem um poder a seu favor. Desta feita é a mensagem cujo tema é evidência. A vida de Jesus Cristo manifesta através dos nossos corpos mortais. A evidência de que realmente temos ou não o Espírito Santo. Vamos, portanto, para o Tabernáculo da Fé com a mensagem Evidência. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 3, onde foi anunciado a partir do verso 1 até o 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, suplicando tudo aquilo que não depende de nós, mas do Senhor. E o Senhor sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito, só pode vir do Senhor, que é o Pai das luzes. Estamos aqui como humanos, portanto falhos, muitas vezes reprovados, e mais do que isto, indignos. Mas, pela representação do próprio Senhor no ofício de Filho, o Cordeiro sangrento, no trono da intercessão, o Senhor pode nos ver limpos através do sangue.
e nos dá a graça do Teu Santo Espírito nos falar mais uma vez, mais um pouco, para assim, ó Deus, completar um dia que pode significar a história restante da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e faça cumprir a Tua palavra em favor dos enfermos, dos doentes, daqueles dos quais eu estou entre eles, que ainda são carnais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e pedimos esta graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando os irmãos estavam cantando essas apresentações aí, alguém comentou: você quer chorar muito é ficar uns tempos fora da igreja e ouvir isso de longe. Às vezes nós costumamos, tanto que aquilo que é novidade, que emociona aqueles que não estão acostumados, talvez nem mexa conosco, e faz lembrar daquele homem que viajou para conhecer o mar. E ele tinha tanta expectativa de conhecer o mar. Chegou lá, encontrou-se com um outro que vivia há 50 anos no mar. E o resumo é este, que aquele que vivia ali achou tão ridículo aquilo. Admirou, né, como uma pessoa podia viajar de tão longe para conhecer o mar, quando aquilo era tão comum para ele. Tinha 50 anos que vivia ali. Quem sabe algumas vezes sentiu-se até enfadado daquilo, das ondas, das marés, do sistema do mar, né? E desejou, quem sabe, viver uns tempos fora do mar, longe do mar, nas montanhas, o que seria uma novidade para ele. Mas o certo é isso mesmo. Você deve agradecer por estes cultos e saber aproveitá-los, porque isso não é para toda a vida. Você deve aproveitar o seu casamento, porque não é para toda a vida. Deve aproveitar seus filhos, seus pais, porque isso não é para toda a vida. Um dia você poderá estar naquela condição de Davi. Davi saciava a sede do seu rebanho todos os dias na fonte de Belém. Nasceu e cresceu por ali, conhecendo aquelas águas tão fáceis, fluentes, não é? Mas quando ele estava passando por uma crise política, que ele foi exilado, foragido, perseguido, ele suspirou por aquela água. Quando ele estava lá, ele não tinha que suspirar por ela, desejá-la ardentemente, porque ela estava tão fácil, tão perto. Então não precisava desejar. Mas estando longe, aí suspira-se profundamente. Como dizia minha avó a respeito de alguém que partia, né? Eu sei que aqui está: meus suspiros e ais, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. E o outro poeta escreveu, o cantor cantou que luto preto, saudade não tem cor. E outro vem e diz: oxalá que vocês não venham ter saudade do passado. Mas, uma vez prosseguindo para o alvo, que é Cristo, jamais justificará nós lamentarmos, chorarmos o passado, a menos que tenhamos sentimento de culpa, carreguemos
culpa, carreguemos lamentações, mas o conselho de Salomão, inclusive, é este, na linguagem bem popular, o Evangelho traduzido na linguagem popular: curta a sua mulher hoje, da sua mocidade. Quer dizer, curta o seu marido, curta a sua família, seus filhos, curta, quer dizer, tenha prazer da sua casa, daquilo que Deus tem te dado. Tenha prazer nos cultos, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Ficar de longe pode chorar muito. Outra coisa que nos chama a atenção é o seguinte: o profeta diz nessa mensagem, a escritura na parede, que acabamos de ouvir, falando sobre a Rússia exterminando com os Estados Unidos. O incrédulo diz: está vendo? Cadê o comunismo? Acabou a Rússia. Não. Os seus mísseis estão tão intactos como antes. A energia atômica não pode ser desativada, a menos que seja detonada mesmo, explodida, liberado o átomo. E uma fera ferida, humilhada, acuada, é pior do que aquela que está livre. Ninguém duvide disso. Os Estados Unidos vai virar crateras, assim diz o Senhor. Eu estava pensando, se os Estados Unidos tivessem ouvido esta mensagem, esse profeta, eu disse para um americano lá dentro dos Estados Unidos, numa loja lá, eu disse para ele: eu sou de tão longe, lá do Brasil. Perguntei para ele se sabia o que significava aquela águia no dólar, aquela águia e aquela pirâmide. Ele disse que não sabia. Eu disse: pois eu, como brasileiro, sei. É que daqui da América surgiria uma águia, um profeta. A era do leão primeiro, a era do boi, a era do homem, e agora é a era da águia. E a águia é profeta, quer dizer, profeta de Deus. E você mora aqui, americano, e não sabe. Eu sou brasileiro, lá nos confins da terra, e sei. E ele diz nessa fita que esses soldados, então, ao invadirem, ele disse: eles violentarão as suas filhas, violentarão as suas esposas. O que os nazistas fizeram com os judeus, e não somente os nazistas, na era negra, antes de jogar uma moça daquela na arena, aqueles soldados cruéis abusavam dela o quanto podiam. Mas elas não negaram o nome de Jesus. Violentavam mulheres, esposas, na vista de seus maridos. E nós estamos todos cheios de dodóis, né? Não me toques, e qualquer coisa nos ressentimos, e não temos tempo para orar, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para ler, e assim vamos ficando aqueles dodóis, não é? Como dizia a mamãe, dodói. Mas o que eu quero ver é sobre a evidência. Se quiser botar um nome na mensagem, pode pôr de evidência, né? É uma certeza manifesta, é um caráter de um objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Isso é uma evidência, a evidência cabal do crime, a evidência cabal. É evidente que temos petróleo no Brasil. É evidente. Isso quer dizer, está comprovado que temos petróleo no Brasil. A evidência, então, ela comprova um fato.
Se é verdade, o seu lado negativo ou positivo, se é verdade ou se é falso. A evidência comprova. E o verbo diz, é mostrar com clareza, comprovar. Então isso é evidência. Agora, eu tomei uma coisa aqui de Paulo. Paulo teve autocrítica, porque ao criticar a sua igreja, estava criticando a si próprio. Porque é o seguinte, o pastor é como o pai. Ele fala do filho, ele bate no filho, ele corrige o filho, mas não aceita que ninguém fale. Não aceita que ninguém toque no seu filho. Agora ele próprio corrige, disciplina. Então Paulo era dessa forma com suas igrejas, não é? Como apóstolo que era para os gentios. E ele não poupou aos coríntios quando ele disse: não vos pude falar como a espirituais. A culpa era de Paulo? Não, não era dele, porque ele próprio diz assim: eu vos dei todo o conselho de Deus. Mas com a sua paciência ele continuaria escrevendo, disciplinando esta igreja. Ele não virou as costas para ela. E qualquer filho de Deus que existisse naquela época não censuraria a igreja quando ouvisse essa carta, não blasfemaria contra ela, não lhe daria apelidos como igreja da saia rachada, igreja da televisão e essas coisas assim. O filho de Deus não poria apelido naquela igreja, se realmente fosse um filho de Deus. Ele não ousaria fazê-lo, porque ela era de Deus, era a igreja que estava em Corinto, com tudo que tinha dentro dela, era a única verdadeira, era a única que tinha um ministério apostólico realmente. Surgiram Alexandre, Latueiro, surgiram tantos outros contra o próprio ministério de São Paulo, e naturalmente explorando fatos, realidades, verdades que o próprio Paulo havia denunciado, escrito contra a igreja, disciplinando a igreja. Então esses carnais obstinados usavam aquilo contra ela própria. Eu não esqueço nunca do irmão Sidney Jackson, lá na Alemanha, com a Bíblia assim. Ele disse: ai de nós, se não fosse a carta à igreja de Coríntios. Agora, Paulo tomou como evidência que a sua igreja era carnal, simplesmente, preste bem atenção, simplesmente nessa escritura aqui que nós lemos, simplesmente porque havia inveja entre os irmãos, havia contendas e havia dissensões, inclusive política, a respeito de quem era o melhor pregador. Uns dizendo: eu sou de Paulo, outros dizem: eu sou de Apolo, e por fim haviam aqueles que diziam: eu sou de Cristo, mas falavam politicamente também. Ele reprovou a todos, chamando-os de carnais, porque a evidência de que eles eram carnais, o que comprovava que eles ainda eram carnais, é que havia dissensões, contendas, inveja e política no meio deles. Agora, é fácil, numa autocrítica, nós sabermos se somos carnais ou se somos espirituais, se temos a temperança ou se não temos temperança,
Se temos fé ou se não temos fé, se temos virtude ou não, se temos paciência ou não temos, se temos piedade ou não temos. Você tem aquela hora que você se gloria de você. Ontem me dei um desejo idiota de comer sanduíche de peixe, né? E enfrentei uma fila, quase uma hora. Falei, mas onde é que eu estou com a cabeça? Eu não sou disso. Eu não tenho paciência para isso. E quando chegou a minha vez, eu fiquei parado, só olhando para o rapaz. Os meus braços encostei no balcão. A todos ele atendia na hora, a mim não. Ele começou a atender os outros. No mesmo instante, ele pegava lá e... Até que uma moça e uma senhora implicou com aquilo. Falou, mas escuta, o senhor não foi atendido? Falou com ele. Ele falou, é porque esqueceu o pedido dele. Esqueceu. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, fiquei pensando, olhando para todos ali, aquele espírito de comilões, glutões, e aquela gana para pegar a bandeja logo. Eu disse, não quero para levar. Me dá um de carne também, viu? Aí eu fiquei admirando a mim mesmo depois. Falei, mas que coisa, eu devia ter saído e ido embora, deixava ele lá com o pedido. Fiquei lá, olhando para a cara dele, a cara de todo mundo. Eu queria ser daquele jeito durante toda a minha vida. E a hora que eu queria ser daquele jeito no trânsito. A gente comporta de uma maneira tão amável, tão educada, que a gente fica orgulhoso depois. Mas, meu Deus, tem hora que a orelha queima. Por que é assim, não é? Sério, parecendo o voo do pica-pau. Pica-pau que voa assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, fazendo assim, voo do pica-pau. A águia parece que ela voa mais. É um voo mais firme, não é? Não oscila. Você tem que baixar. Ao entrar na glória, em transpondo espaço, com Jesus estarei. Vencidas as lutas e todo cansaço, muito feliz viverei, porque do céu desceu a salvação para alcançar o pobre pecador, e eu alcancei. Momentos no Tabernáculo da Fé, com a mensagem Evidência. Nós teremos parte por parte, durante 3 ou 4 programações aqui, nesta emissora, pedindo aos nossos ouvintes a paciência de acompanharem esta mensagem com bastante atenção, isto para o vosso próprio bem. E assim vocês estarão recebendo as mesmas bênçãos que o povo recebeu naquele domingo à noite no Tabernáculo da Fé, aqui em Goiânia. E que Deus os abençoe ricamente através de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo.
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, e as águias de Deus, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Momentos no Tabernáculo da Fé. Continuando com a mensagem Evidência. Você deve ser como Cristo. Quando você ama uma pessoa, ama de verdade. O homem, quando amasse uma mulher, deveria amá-la para morrer por ela. E essa mulher, quando amasse um homem, deveria amá-lo, morrer por ele. Porque Paulo disse assim:
que ele se entregou por ela, mas não tem amor pelo que Deus dá, não tem amor pela casa que Deus deu. Essa casa, tomei nojo dela, toma nojo do carro, toma nojo da bicicleta, toma nojo das roupas, toma nojo das panelas, toma nojo de arroz, toma nojo de feijão. E afinal de contas tem gosto com o quê? É na oração, é no louvor, na adoração? Nós estamos cansados. Isso desanima o companheiro, a companheira. Isso entristece o Espírito Santo. Hoje nós vimos de manhã que nós estamos vivendo a era dos ingratos. E não opera ingratidão sem injustiça, não opera injustiça sem a ingratidão. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse essa pedra de coroa, este amor, nada adiantaria. Por que o casamento está sendo uma cruz? Está apenas sendo suportado? 80% dos que se casam, logo nos primeiros dias, já dizem: oh, que decepção. Não existe um ponto mais alto na vida do homem e da mulher do que este. Depois da salvação é isto. Por que não dar um passeio no espírito, nos cantares de Salomão? Por que não ir na colmeia e saborear o mel com satisfação na vida, aquilo que Deus deu? Por quê? Porque falta amor, falta caridade. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Olha que evidências! Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui no fim ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É evidência. O irmão Brana disse uma coisa importante. Ele disse: eu discordo com o irmão Allen sobre isto ser a evidência inicial do Espírito Santo, pois em nenhuma parte da Bíblia houve onde eles alguma vez sangrassem as mãos, saísse óleo de suas mãos ou rosto, para provar que eles tinham o Espírito Santo, porque até isso acontece. Há homens que se separam, vão para montes, ficam em montanhas, em montes. Você tem umas coisas com monte, você devia ir para o Vale de Jaboque, não é para o monte, não. E eles saem de lá santos. Eu conheci um japonês que ele se separava tanto, ficava sem comer, que por fim ele não falava, ele só maneava os beiços, ele não tinha força. Amarelo, pálido, japonês já é cor amarela, ainda fica sem comer, e quase não se sustentava em pé diante do povo. E na hora que ele estava só mexendo, cochichando ali, era mulher desmaiando, gente chorando e gente gritando, e aquele movimento tremendo. Não é isso. Aparecem homens que fazem fogo aparecer.
sangram as mãos na hora que estão pregando, verdadeiros mágicos. Corre óleo dos seus rostos, óleo, e se alguém tocar naquele óleo, é curado. E agora, fazer o quê diante de uma situação dessa? Quantos de nós correriam logo para o altar? Está bem, mas eu discordo com ele que isso seja evidência. Essa não é evidência. E mesmo os frutos do Espírito Santo, ele pregou por muito tempo que eram os frutos, como já acabei de ler, até que Deus veio e mostrou para ele que a evidência do Espírito Santo agora é fé genuína na mensagem. Mas é claro que quem tem fé genuína na mensagem está subindo aqueles degraus. A evidência que salvou, que identificou a casa de Raabe como a casa reservada para Deus, não foi línguas estranhas que ela estava falando. Não foi nada disso, foi simplesmente um cordão vermelho que ela tinha amarrado na sua porta. E aquele cordão vermelho falava do sinal que havia o sangue do Cordeiro naquela vida, naquela casa. A evidência cabal que não permitiu o anjo da morte entrar na casa do israelita lá no Egito, na noite da matança dos primogênitos, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Era silêncio, era temor, todo mundo calado. Ninguém gritava, ninguém discutia, ninguém questionava. Era um silêncio absoluto. E do outro lado, na casa dos egípcios, era choro, era angústia, lágrimas, desespero, porque havia morte, porque não tinha o sinal nas suas portas, não tinha o sinal em suas casas. E na mensagem o sinal, parágrafo 129, ele diz: se você vai expor o sinal em sua casa, isso é numa mesa redonda. A família concordou? Então vamos começar por aqui. Vamos fazer um limpa. Na mensagem Deus em Simplicidade, que é da série dos 7 selos, é a primeira, não é? Quando estava dedicando o santuário, ele diz assim: olha, preste atenção, eu estou dando o que eu posso. Você dá o que você pode, o que é seu, o que é sua atenção. Agora, Deus não permitiu a Davi construir o templo. Ele não pôde fazer. Porém, Deus lhe disse que, abre aspas, de tua semente levantarei um que construirá o templo, o qual será um templo eterno. E sobre teu filho, o filho de Davi, será um reino eterno, o qual ele controlará. Onde você encontra o tipo de Salomão, Salomão sendo o tipo de quem? Salomão, filho de Davi, segundo a carne, construiu uma casa para o Senhor, um templo. Porém, quando veio a verdadeira semente de Davi, o filho de Davi, ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra daquele templo, porém ele tratou de mostrar-lhes outro templo. Ele disse: derribai esse templo, falando do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. João, revelador, no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo. Em Apocalipse, capítulo 21, ele viu o novo templo descendo do céu, disposto como uma esposa ataviada para seu marido. Então uma voz procedia do templo, e ouvi uma voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o verdadeiro filho de Davi, o qual veremos com mais detalhes nas mensagens dessa semana, virá o seu templo, o templo de Deus, o tabernáculo verdadeiro, o qual ele tem ido construir agora, como disse em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. O que queria dizer com isso? Que já estava preordenado, e eu irei preparar-vos lugar, e então voltarei para recebê-los em mim mesmo. E nós sabemos que isso será na grande era que está por vir. Então a verdadeira semente de Davi, Jesus Cristo, tomará o trono e ali governará sobre a igreja como sua noiva, na casa com ele e também sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Essa é a evidência de Deus. Então esses lugares, assim como Davi não pôde construir o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para isso por causa do sangue, ele não podia fazer nada sendo um mortal que havia derramado sangue. Assim é também hoje conosco. Não estamos preparados para construir um verdadeiro tabernáculo de Deus. Na autocrítica, de acordo com as evidências naturais do ser humano, porque esse corpo tem que ser templo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo. Essa que é a evidência correta e verdadeira. Há um só que pode fazer e ainda está ocupado em sua construção agora mesmo. Porém, esse tabernáculo, juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus. Esse tabernáculo, ele estava inaugurando o tabernáculo. Juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus, porém lugares temporais, em que você dedica lugares temporais até que chega a hora daquele grande estrondo, né? Até que chegue a hora quando o verdadeiro tabernáculo seja estabelecido sobre a terra e a justiça reine de céu a céu e não haja mais pranto. A evidência que nós aguardamos não é arrepio mais, não é emoção. Não haverá nenhum culto funerário naquele tabernáculo, nem haverá mais matrimônios naquele tabernáculo, não se dedicará uma criança naquele tabernáculo, porque será um só matrimônio por toda a eternidade. Que evidência tremenda! A evidência real e cabal de que você andou com Deus é que Deus tomou você para si. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Porém, propomos em nossos corações hoje a dedicarmos esse tabernáculo, como também nossos corpos, até que chegue esta hora. Aqui, nas 3 classes de crentes, 48. A Bíblia diz que estava plenamente convencido que Deus podia cumprir o que havia dito que ia fazer. Eu espero nessa evidência, sem ela estarei morto, perdido. Na condição que Abraão estava, ele nunca poderia ter um filho. Na condição que Sara estava, ela nunca poderia ter um filho. Nós estamos na hora de encararmos a realidade, os fatos do impossível. Eu não sei. Eu não sou a pessoa indicada para isso. Eu não sou a pessoa digna para isso.
Se existe outra, ela terá que tomar esse lugar para isso. Ou se ele, pela sua soberania, quer me usar para isso, tudo bem. Mas nenhuma tonteria, sem nenhum ismo. Nós temos que caminhar com coragem para enfrentarmos a realidade, os fatos, como estavam Abraão e Sara. Porque eles não tinham nenhuma evidência que podia ajudá-los. Qual a evidência que Sara tinha para ajudá-la? Nos sentidos, na audição, no paladar, no olfato, no tato, na visão, na memória, no raciocínio, no bom senso, na razão, na lógica. Ela não tinha nada que podia ajudá-la. Como eu também não tenho. Se alguém que tenha, proponha, venha. Ter a humildade de dizer ei-lo. Mas eu não tenho. Eu não tenho nenhuma evidência para isso. Eu não posso contar com nada. Estou desarmado tanto quanto ele estava desarmado. Mocinha, rapaz, irmã mais nova, irmã mais velha, tem que deixar as besteiras. Larga as bobagens, acaba com esses sentimentos que te acabam. Outro dia eu disse para a irmã, o que adianta? Não toma conhecimento disso não, irmã. Eu peguei um bilhete assim, de outra mulher para o meu marido, o que eu devo fazer? Sabe o que você deve fazer? É um prato melhor para ele. Isso é o que você deve fazer. Não tome conhecimento disso. O que a senhora vai resolver? A senhora pode repudiá-lo depois? A senhora não tem revelação de casamento e divórcio? Pode. O que a senhora vai resolver e ir a fundo com isso? O que a senhora pode fazer? Te garanto, ela não é mais mulher do que a senhora, ela não é mais bonita, ela não é mais honesta. Para começar, o que honesta, o quê? Ela não faz comida melhor que a senhora é mãe dos filhos dele, a senhora não tem por que se preocupar e se envelhecer antes do tempo por causa dele. Com qual evidência Sara contava? A evidência lógica. O que ela tinha para pegar? O que Abraão tinha para pegar, meu Deus? Bom, ele podia dizer, eu fui no médico, ele disse que ainda tem 45 milhões que ainda estão vivos, pouco deformados, mas eu posso tomar um remédio e tal. Agora, a mulher não tem jeito. Não, eu fui no médico, não deu nem... Está zerado, não tem vida, não tem genes mais. Eu fiz o exame adequado, não tem genes. Isso quer dizer, eu não tenho evidência alguma, pessoal. Será que dá para entender? Será que dá para ajudar alguém? Será que dá para ajudar você que às vezes... Me desculpe, deixa a sua atenção voando com uma peninha no ar e a hora que você precisar realmente disso. Porque você vai precisar disso uma hora, se não está precisando. Ei, Senhor, me guiar, minha fé sustentar, pra questo débil son, sem vigor, quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor.
o Senhor Jesus possa ajudar a cada um nesta hora em que o verdadeiro eleito, o verdadeiro filho de Abraão, está sem nenhuma evidência como Abraão estava, que pudesse favorecer os seus sentidos, nos quais ele pudesse apoiar. Que Deus ajude a sua fé, que Deus te dê aquela mesma confiança que havia no coração de Abraão e de Sara. A grande evidência era a fé na promessa, a fé na palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação. Sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão